Eu não estou entre aqueles que demonizam as empresas estatais. Eu acho que as empresas estatais tiveram uma função num período aí da economia mundial, enfim, especialmente depois do pós-guerra, quando o setor privado estava muito debilitado, as economias estavam muito debilitadas e algum esforço tinha que ser feito, especialmente na área da indústria ou da infraestrutura. Uma das coisas boas das empresas estatais foi a formação de pessoal, né? As empresas estatais, talvez como não visassem exatamente o lucro tal qual o setor privado, elas investiram muito na formação de pessoal. E até ajudaram em alguns casos, né, em questões de gestão, né, controles, etc. E planejamento também. Isso depois o setor privado até absorveu parte dessa experiência. No entanto, a gente sabe que com todos os defeitos que o ser humano tem, os mercados, eles são uma ferramenta, né, do ser humano, né, ancestral, né, uma coisa antiquíssima, e que não existe melhor formação de preços que não seja o mercado. Alocação de recursos também. O mercado tende a ser mais eficiente do que o planejador central, aquele que fica ali numa burocracia, né, num escritório, como era no tempo da União Soviética, ou esses regimes ditos socialistas. Bom, o Brasil, exatamente pela deficiência que tinha, né? Outro dia eu falei do Juscelino Kubitschek, né, no nosso atraso, que a gente tinha até os anos 50. Por causa disso, as estatais, os governos militares especialmente, elas cresceram muito, se incharam e foram além do que deveriam ter ido. Desde a década de 80, o mundo passou por um processo de desestatização. Isso na Europa, a queda também do chamado mundo socialista, e aqui no Brasil, em face da crise fiscal, da falência do Estado, nós passamos por um processo de privatização muito forte e de concessões também de serviços públicos. A experiência ela é mais positiva do que negativa. Tem coisas que não funcionaram bem e podem ser aprimoradas, né? Os órgãos reguladores também não funcionaram. Muitos grupos que assumiram empresas estatais, eles não tinham ainda muita experiência nesse tipo de negócio e quebraram a cara, mas outros já foram substituídos e assim vai. Então, quando a gente faz um balanço desse processo, ele é mais positivo do que negativo. Mas acontece que existe um grande saudosismo em relação ainda a isso, né? Acham, não, que o Estado ainda tem ele reduz as desigualdades, ele tem um papel de impulsionar o progresso social, etc. E mesmo nos partidos que não são ditos de esquerda, há sim um ardor pelas empresas estatais muito grande, porque elas proporcionam cargos, muitos cargos com muita influência na sociedade, né, com muito poder às vezes e tal. Então existe esse saudosismo de que mesmo nas empresas que foram desestatizadas, em que ainda há alguma participação do Estado minoritária, mexer lá, intervir lá, e de alguma maneira conseguir nomear a gente. No governo Lula, isso começou com a Eletrobras. A Eletrobras foi desestatizada no governo Bolsonaro. A União, né, o governo federal ainda tem uma participação expressiva na Eletrobras, no capital da ordem de 40%, é o maior acionista individual, né, da Eletrobras, mas não é o controlador, né? 60% do
do capital da Eletrobras já estão nas mãos de outros acionistas. Então o Estado já não manda lá, e se criou no processo de desestatização da Eletrobras barreiras para o Estado não voltar a querer mandar na empresa. Mas o Lula não se conformou com isso e disse que foi um processo, sei lá, falou uma porção de coisas. Principalmente que também foi feito pelo maior adversário político dele, né, que é o Bolsonaro. E ficou ali querendo voltar, não é mais conselheiro, intervir mais na empresa. Mas acontece que isso é um processo hoje praticamente sem volta. A gente viu, por exemplo, recentemente a Eletrobras incorporou Furnas, que era uma subsidiária que a Eletrobras tinha 100% do capital, e viu que não fazia mais sentido que Furnas ficasse com uma estrutura à parte da própria Eletrobras, né? Que ela podia ficar dentro da Eletrobras, mantendo as suas divisões, seus gerentes, seus níveis de controles operacionais, etc., mas dentro da estrutura de uma empresa, para não ter 2 presidentes, 2 vice-presidentes, 2 diretores financeiros. Enfim, não fazia muito sentido isso. E agora, recente, tem o caso da Vale. Bom, a companhia Vale já era uma boa estatal, né? E se tornou uma empresa privada melhor ainda, e embora a gente tenha tido esses problemas ambientais sérios, né? Brumadinho especialmente, mas isso seria inevitável, talvez, diante do crescimento da produção de minério de ferro, se fosse estatal, por exemplo. Esse processo de acumulação de rejeitos, de barragem, isso é um processo que foi consagrado no passado, mas hoje é completamente ultrapassado e com riscos ambientais muito sérios. Mas também no caso da Vale, a gente fizer um balanço da desestatização, ela foi muito mais positiva do que negativa. Ela proporcionou ao país, ao próprio Tesouro, né, sob a forma de impostos ou de participações acionárias indiretas, muito dinheiro. Aí o presidente Lula resolve querer mandar na Vale, né, querer que o seu antigo ministro, o ministro Mantega, que foi uma pessoa de fato muito leal a ele, até o fim, né, foi ministro também da Dilma Rousseff, e acabou incorporando uma política econômica que jogou o país numa recessão profunda, né? Não é culpa dele, não. Quer dizer, mas ele também participou desse processo. Então, acho que como um prêmio em honra à lealdade dele ir para o Conselho da Vale e ser o presidente, o CEO da Vale, ou então o chairman da Vale, quer dizer, o presidente do Conselho de Administração, e criou uma confusão desnecessária e, enfim, a relação do Estado com a Vale sempre vai ser importante pela presença dela, seja no Sudeste ou no Norte do país, onde ela está. Ela é uma empresa muito grande. Agora mesmo, na renovação das ferrovias da Vale, a Vitória Minas, ela ficou com a obrigação de construir uma ferrovia nova no Centro-Oeste. A obra está indo muito bem. Então, nesse sentido, ainda bem que esse negócio da Vale está se resolvendo de uma maneira satisfatória, né? O próprio Lula parece que recuou nisso. Mas acabar com esse saudosismo, sabe? A gente já tem a Codevasf, que foi ampliada, né? Já virou ali um lugar E os políticos ficam também querendo que a Petrobras volte aquele negócio do passado. Mas vamos andar para frente, né? Melhorar esse processo de concessões públicas, reduzir a presença do Estado onde ela é totalmente desnecessária.